Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal da Inovação. Meu nome é Gabriela Rodrigues e no episódio de hoje a gente vai falar sobre governança e inteligência artificial. E para isso a gente tem aqui com a gente hoje Rafael Monerá, advogado e especialista em inovação e ESG. Rafael, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, Gabriela, e muito obrigado ao canal da Inovação por me receber para discutir um tema tão importante e tão em pauta como a regulação e governança da IA. E se você se interessa por esse e outros temas, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Rafael, para a gente começar o nosso papo hoje, queria saber como as questões éticas se entrelaçam com a inteligência artificial. Perfeito, Gabriela. Então, muito importante, eu acho, para a gente começar, é pensar numa definição do que é IA. Tradicionalmente, a gente tem algumas definições interessantes, e eu acho que uma muito boa é pensar num sistema em que existe um aprendizado de máquina, em que tem uma máquina, que é alimentada por dados, e a partir desses dados, cria procedimentos para tomada de decisão, para previsão, predição, para uma série de, digamos, instâncias de decisão que afetam uma série de outros, digamos, produtos e serviços que a gente utiliza no dia a dia. Isso vai desde você utilizar um sistema de A para você fornecer um empréstimo no banco para um crédito habitacional, para desde pensar a partir de um banco de imagens, você se selecionar um sistema de segurança e falar essa pessoa que estava numa cena do crime é a pessoa que corresponde ao banco de imagens e, portanto, essa pessoa deveria ser condenada, até, por exemplo, você numa consulta médica ter recomendações a partir de resultados dos seus exames ou diagnósticos de imagens que você tem do seu exame que sugerem algum tipo de diagnóstico específico de algum tipo de doença. Então, são várias dessas áreas, e essas áreas, como eu falei, justamente têm maior ou menor grau de risco e sensibilidade. Porque uma coisa é a gente colocar um textinho para um revisor de tradução e a gente receber uma tradução interessante ou uma revisão de texto. Outra coisa é a gente ter uma decisão sobre um crédito que pode ser o financiamento da nossa casa, ou então uma decisão sobre um diagnóstico de uma doença que pode afetar a gente para o resto da vida. Essas áreas mais sensíveis justamente demandam que a gente pense em valores para regular esse tipo de tecnologia. E aí existe uma matriz muito conhecida da OCDE com 5 valores que são muito discutidos para não pensar somente em como desenhar essa tecnologia em termos de restrições, mas como construir ela como uma plataforma de tecnologia interessante para essas decisões tão sensíveis. Então, uma tecnologia como IA deve ser centrada no ser humano, com valores de equidade e justiça, ela deve ser transparente, ela deve ser explicável, que uma pessoa possa entender como que essa decisão que afeta a vida dela pode ocorrer, mas não somente também ser explicável, transparente, ela deve ter algum tipo de responsividade. Se você recebe justamente uma negativa de crédito, por que você não poderia perguntar por que esse crédito me foi negado? O que o sistema diz para que esse crédito me tenha sido negado? Então, esses são alguns valores que pautam justamente a discussão da regulação da IA, porque a IA trata de áreas com muito risco, com muita sensibilidade no nosso dia a dia. Perfeito, Rafael. Gostei muito dos exemplos que você trouxe, porque hoje em dia é isso, né? IA está presente em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas de diferentes negócios, e é muito importante entender quais os impactos que isso tem no nosso dia a dia. Uma outra pergunta aqui, que seria muito relevante, é: como você enxerga essa relação entre a regulamentação e os avanços da inteligência artificial? Você acredita que pode ter alguma espécie de conflito nesse sentido? Perfeito. Então, se a gente tem, né, conflito entre a regulação e a inovação, essa pergunta tão típica, né? Regular uma tecnologia vai gerar problemas para a inovação? Tipicamente, eu acho que essa resposta eu dou um não. Eu acho que regular tecnologias não implica somente criar restrições de experimentação e de desenvolvimento dessa tecnologia, mas também cria plataformas de segurança jurídica em áreas mais incertas. Então, justamente quando você tem uma tecnologia que pode ser aplicada ao contexto da saúde, ao contexto de financiamento habitacional, ao contexto de segurança pública, ter um tipo de regulação pavimenta um caminho para que os desenvolvedores e os consumidores possam se balizar a relação com essa tecnologia. Mas eu acho que a gente está vivendo um momento
que a gente discute a regulação brasileira. E, nesse caso, eu diria que talvez eu esteja inclinado a dizer que sim, aí a regulamentação pode sim ser uma barreira e um conflito para a inovação, especificamente no caso da regulação brasileira, porque a regulação brasileira se baseia nessa regulação europeia, que saiu há pouco tempo, e que demorou 4 anos para ser discutida. E 4 anos para ser discutida na Europa geraram 39 obrigações para os produtores, desenvolvedores de produtos de IA. O projeto brasileiro vem sendo discutido desde 2023. E ele acrescentou a essas 39 obrigações baseadas na legislação europeia, mais 30 obrigações. É um custo que é gerado a partir desse tipo de obrigações que pode ser proibitivo para a competitividade das empresas brasileiras. E aí a gente tem que pensar muito sério isso também compromete, inclusive, a parte dos valores que a gente mencionou na primeira pergunta. Afinal, se a gente quer construir também habilidade para capturar o valor dessa tecnologia de inteligência artificial, a gente precisa criar empregos ligados à inteligência artificial. A gente precisa criar empresas que desenvolvam essa tecnologia. A gente precisa ter, em setores sensíveis à, digamos, à soberania nacional, o desenvolvimento dessa tecnologia. Em setores muito importantes para a economia, é fundamental ter algum tipo de respaldo de um desenvolvimento de capacidade de massa crítica de pessoas que desenvolvam essa tecnologia e de empresas que desenvolvam essa tecnologia. E quando a gente gera esse custo vai aumentar a barreira, sobretudo para as menores, porque as empresas maiores, as big tech americanas ou chinesas, elas têm regulações distintas, em que talvez elas sejam mais competitivas justamente por conta dessas regulações menos proibitivas, que vão, depois de um acúmulo de capital e de um acúmulo justamente de porte financeiro, vão poder suportar essas obrigações, enquanto as empresas brasileiras menores vão ter dificuldade. Então, acho que a gente tem que pensar não somente em regulamentar no sentido de restringir, mas também em criar capacidades, criar incentivos para que essa tecnologia seja desenvolvida no Brasil, inclusive que ela tenha competitividade para ser exportada para fora por empresas brasileiras. Perfeito, Rafael. É muito importante essa visão, né, de como impacta de fato as empresas. A gente sabe que muitas das pessoas que assistem aqui o nosso canal são empreendedores, são pessoas de startups ou colaboradores de empresas das mais diversas áreas. Então, eu gostaria de saber o que você aconselharia às empresas que querem proteger os seus dados, mas querem continuar usando a inteligência artificial para os negócios? Como você diria que eles podem fazer isso no dia a dia? Perfeito. Acho que essa é uma pauta também sensível para as empresas menores, nesse caso, novamente. Porque as empresas maiores, elas vão se respaldar provavelmente em políticas internas e elas vão provavelmente construir, talvez, inclusive em alguns casos, pequenos modelos internos de IA, e vão conseguir saber delimitar até que ponto os funcionários podem ou não atuar com sistemas proprietários de outras empresas. Mas para uma empresa menor, ela tem que ter a noção de que, quando ela joga os dados dela na IA, tem alguns, digamos, pontos de contato aí que são sensíveis para o seu negócio. Então, o primeiro ponto é com que dados você está alimentando esse sistema que é externo. São dados privilegiados seus, que dizem respeito à sua empresa de segredos comerciais, de sigilosos, de dados estratégicos para a sua empresa. Um segundo ponto também importante é a resposta e o produto que vai sair depois de alimentar esse sistema de IA, a quem ele pertence. Esse é um ponto muito importante que vem sendo debatido. Qual é a natureza e quais são os termos de de um produto de IA? Ele pertence à empresa que justamente alimentou e gerou esse novo produto, ou tem uma fatia de propriedade da fornecedora do sistema? Então, esse é um ponto também para ser refletido. E eu acho que, no final, o produto final, sobre como você lida e como você usa esse input, para saber o que você usa, como você vai incorporá-lo nas suas operações, porque justamente se ele tiver uma cota de propriedade de outra empresa, como você está expondo a sua operação, a sua empresa, a outras, digamos, vulnerabilidades e riscos
ligados a esse sistema e o quanto esse sistema oferece de vantagens para se expor a esses riscos. Então, eu acho que, inevitavelmente, empresas vão utilizar IA, porque é um sistema, é uma tecnologia que permite um ganho de produtividade muito interessante. Mas eu acho que elas deveriam refletir sobre como elas alimentam e como elas se relacionam com sistemas proprietários externos e quais são as consequências e riscos para o negócio dela quando elas fazem isso. Perfeito, Rafael. Muito obrigada por ter compartilhado todo esse seu conhecimento conosco, por ter topado participar desse vídeo. Foi um prazer ter você aqui hoje nesse episódio. Perfeito, muito obrigado, Gabriela, e agradeço ao canal de inovação pelo convite. A gente fica muito feliz com a sua participação. E você aí que nos assistiu hoje, por favor, não se esqueça de seguir o canal para continuar recebendo esse conteúdo, curtir e comentar também esse vídeo. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, Até tchau. mais.